é porque o Senhor nos dá graça. A gente só veio, seja andando, seja de carro, de ônibus, enfim, e chegamos até aqui porque o Senhor nos sustenta. A gente só trabalha, seja profissional liberal, seja como senhor, seja como servo, porque o Senhor nos dá graça, gente. Não é porque a saúde está boa. Teve muita gente que de ontem para hoje estava muito bem, graças a Deus, e hoje não amanheceu para dar bom dia. Por quê? Porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Esse vaso de barro do qual nós somos mordomos, a gente tem a obrigação de cuidar bem, ele pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Para vocês que estão também nos ouvindo, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Estamos retomando aí o nosso ano. Alguns ainda estão na caminhada, né? Tem gente que quando começa o ano parece de manhã, quando a gente levanta. Tem alguns que já levanta já a 1000 por hora, no pique e tal, já sai correndo. Tem alguns que demoram uns minutos, fica meio sonolento. E tem algumas pessoas que a gente já conversou e alguns ainda chegou e falou assim: olha, não fala comigo de manhã. Porque de manhã eu não presto para nada, estou mal-humorado. Eu falei, mas isso pode acontecer com a gente, queridos? Com crente isso pode acontecer? Crente acorda com o pé esquerdo? Ah, glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, deixa eu aproveitar que nós estamos em pé. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Todo mundo trouxe Bíblia, né? Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Gente, se você vem para a casa de Deus e não traz a sua Bíblia, é a mesma coisa que aquele polícia que sai fardado no meio da rua e ele vai justamente naqueles lugares bem onde o bicho está pegando, aí ele entra lá de peito aberto e cara lavada, fardado, desarmado. Está pedindo o quê? É a mesma coisa o crente que não carrega a arma dele, a sua espada. Por quê? Porque o inimigo, ele anda aí ao nosso derredor, procurando alguém que está desarmado para que ele possa destruir, para que ele possa matar. Então, que a gente não caia nessa armadilha. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Nós estamos começando o nosso ano e sempre a gente tem que rever algumas coisas. E às vezes a gente ouve tanto absurdo que tem hora que o coração fica até enrugado. Hoje a gente tem a prática aí de carregarmos as nossas Bíblias no celular, no tablet. Eu particularmente tenho, inclusive, algumas versões no meu celular, mas eu gosto de trabalhar com a minha física, minha Bíblia física. Mas tem gente que acha até pesado. Tem gente que acha que é inconveniente. Tem gente que vem para a igreja, aí vem com a Bíblia, eu já vi, né? Vem com a Bíblia embrulhada no jornal, que é para ninguém ver que está carregando a Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim, né? Que tem vergonha de carregar a Bíblia, mostrar para todos a quem você pertence, ao exército de Deus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Nessa ocasião, eu era copeiro do rei. Podem tomar assento. A grande maioria, se não todos, conhece aqui a história de Neemias, todo o episódio que aconteceu.
E eu me ative a esse texto para a gente rever algumas questões interessantes para a nossa vida, da nossa continuidade. Existem alguns fatores que precisam ser trabalhados em nós, para que a gente permaneça na presença do Senhor. E quando Neemias ele tem esse impacto, esse chamamento, e ele começa aqui se posicionar, se colocar diante de Deus e ter alguns diálogos, há algumas atitudes que ele toma. E existem algumas questões para a nossa vida que precisam ser reconstruídas. Alguns dias atrás, alguém estava falando que Deus ele não reforma nada, Deus ele restaura. Restaurar é pegar o original e trazer a sua forma. Muitas vezes ele reconstrói. Nós precisamos de algumas coisas que precisam ser, porque alguns fatores já estão em nós, precisam ser ajeitados. E muitas vezes, por causa do dia a dia, por causa do afã do dia a dia, a gente acaba, como que se diz, perdendo a mão dessas coisas. E eu estava até conversando essa semana, e hoje inclusive com alguns dos nossos irmãos, todo ano a gente dá uma revisada em algumas coisas. Algumas é sempre tudo igual. Por exemplo, começo de ano está todo mundo preocupado que tem que pagar IPVA, daqui a algumas horas está chegando o carnê de IPTU, essa coisa toda. O pessoal que está estudando, alguns começaram o ano passado, vai para o segundo, ainda tem o terceiro, outros estão fechando, e algumas coisas efetivamente vão mudar. Interessante que o nosso Deus, ele não muda, o nosso Deus, ele é. E a partir disso, a nossa vida, ela precisa estar firmada, porque nós somos, amém? A partir do momento que nós estamos na presença de Deus, é assim que deve acontecer. E quando a gente dá uma olhada aqui para nós nos colocarmos, existem alguns fatores que são imprescindíveis para a nossa vida. Um deles, logo que Neemias começa a tratar, é oração. Queridos, alguns pontos na nossa trajetória que são necessários é oração. A gente precisa de oração para a gente poder falar com Deus, precisamos orar para que nós possamos receber instrução, para que a nossa mente, ela não fique vulnerável às setas, aos dardos inflamados do inimigo. A gente precisa orar para que os nossos ouvidos, eles estejam sensíveis à voz do Senhor, para que a gente tenha a capacidade de ouvir a voz de Deus, porque como a nossa ligação, ela é muito factível aqui à terra, então a gente acaba fadado à tendência de nos atermos, de ouvir muito mais aquilo que acontece aqui do que aquilo que vem de cima. Então a gente precisa orar para que o Senhor unja os nossos ouvidos. Unja para quê? Para que a gente ouça o Espírito Santo, para que Ele unja os nossos ouvidos, para a gente ter a capacidade de ouvir os nossos irmãos, compartilharmos, e com graça, para que nós possamos ser bênção e ministrar sobre as suas vidas. Nós precisamos orar para que os nossos olhos, eles sejam ungidos, para que quando nós olharmos as atrocidades que acontecem ao nosso redor, nós não sejamos contaminados e muitas vezes sejamos tentados pela concupiscência dos olhos. E nós estamos vivendo um tempo do Evangelho hoje, onde muitos daqueles que se dizem crentes evangélicos, os cristãos, porque tem gente que diz que é cristão, mas ele não tem a menor noção do que é ser isso, mas estão sendo levados pela concupiscência dos olhos. Esse evangelho que está sendo pregado hoje aí, que tudo pode, que não tem problema nenhum, que tudo é relativo, e o evangelho do ganho, o evangelho do lucro, sabe? O evangelho de coisas grandes. E aí eu me lembro
do que a pastora Yara, em grande parte das suas saudações, ela diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas que grandes coisas são essas? É porque todo ano eu troco de carro, eu tenho o carro do ano, é porque eu, graças a Deus, não é que isso não é bom, graças a Deus, eu peguei uma casa maior, troquei, eu fui promovido no emprego, graças a Deus. O Rosenberg deu testemunho, foi uma coisa grande, né, Berg? Graças a Deus. Mas são essas coisas grandes? Não. As coisas grandes que o Senhor tem feito por nós, que são para nós nos alegrarmos, tem muita gente que não quer. Eu não vou nem dizer o desprazer, a gente tem que orar, mas esses dias, conversando com um dos nossos obreiros, ele falou assim, o irmão lá me questionou, mas de novo você está pregando isso, você fica aí só falando de amor, de comunhão, de conserto, de arrependimento, você não prega outra coisa não? O nosso Deus, Ele quer nos dar riqueza, Ele quer prosperar a nossa vida. E aí eu me lembrei de uma canção antiga, mas que ela diz: lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, né? Onde não há choro. Onde juntos, cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. E a Bíblia fala, olha, vocês não se atenham a esses tesouros daqui que a traça corrói, o ladrão rouba, e é um negócio terrível. Mas lá, o tesouro que está guardado lá no céu. Mas hoje, tem hora que a gente dá uma olhada, e as pessoas não estão dispostas a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quer construir para ficar aqui. Vou desmontar os celeiros que eu tenho, vou aumentar os meus depósitos, aumentar a minha construção, porque esse ano o negócio vai bombar. Se bombar, glória a Deus, que bom. Mas e se não bombar? Deus deixou de ser Deus? O tesouro meu que está reservado na glória, ele deixou de ser reservado, ele ficou menos valioso? De forma nenhuma. Mas infelizmente tem muita gente se perdendo. Então nós precisamos trazer à memória algumas coisas dessa natureza. Oração é imprescindível para a nossa vida, queridos. E é algo que a gente faz, mas nós pretendemos intensificar muito mais as nossas orações. Quando o Neemias ele vê aqui o cenário, a primeira coisa, ele está sensível. Já essa vinda dele para ver ali a situação da cidade, já era a terceira turma, já haviam vindo duas outras turmas, a primeira, alguns anos, um bocado de anos antes, com Zorobabel, e depois Esdras vem com uma outra galera, e é interessante que quando você vai olhando o texto, você vai ver que o pessoal chega lá, estão trabalhando, vivendo a vida, o templo foi reconstruído, está lá bonitinho, mas a cidade está desprotegida. Os muros estão todos fragmentados. E o texto não fala isso, a gente não vê isso na história. Mas será que só Neemias teve essa sensibilidade de chegar lá e olhar e falar, poxa, todo mundo, será que ninguém percebeu que precisa reconstruir o muro? Então, um dos fatores, além da oração, queridos, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê essa sensibilidade, esse olhar para nós vermos aquilo que está acontecendo, para que a gente não vá caminhando e achando que está tudo normal. Não, está tudo bem. Às vezes você pergunta para a pessoa, nós já tivemos alguns problemas que no decorrer da nossa trajetória com a igreja, com congregações, com irmãos, com algumas famílias, com casais. Está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem. Como é que está a igreja? Não, graças a Deus, está uma bênção, está tudo, não, tal. Passa uma semana, explode aquela bomba. O que está acontecendo? Estava tudo bem, não estava tudo bem, era medo de expor que as coisas não estavam boas, ou a visão está distorcida.
Como é que está a nossa visão nesse início de anos, queridos? Como que está a tua visão a respeito da vida? A respeito da tua vida cristã? A respeito do teu casamento? A respeito dos teus relacionamentos? Como que está a nossa vida? A gente precisa ter essa sensibilidade para a gente se dar conta de que tem coisas que estão ruindo e que precisam ser reconstruídas, que precisa pegar um ponto de partida e dali a gente começar a caminhar. Ele fala lá, olha, no mês de Quisleu, provavelmente aqui mês de dezembro, no ano 20º, estava eu em Suzã, a Fortaleza. Veio Anani, um dos meus irmãos, mais alguns, e eu perguntei para eles pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro. E eles disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ouvindo essas palavras, assustei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e disse jejuando e orando perante o Deus dos céus. Como que a gente se sente quando nós temos uma notícia de que alguma coisa não está indo muito bem na vida do meu irmão, que não está muito bem lá no meio da nossa família, que a coisa não está indo adequadamente como deveria estar? Tem gente que fala assim, eu já sabia, do jeito que ia, era nisso mesmo que ia dar, né? A maioria, uma hora isso ia acontecer, bem feito. Tem até um ditado, né, que nada como um dia atrás do outro e a noite no meio. Do jeito que estava, não podia dar outro resultado. Tá, mas e aí? O que nós podemos fazer pela situação para melhorar isso? Ou do jeito que está, do jeito que está, fica? Esse é um problema, queridos, algumas coisas que vêm acontecendo, que nós precisamos tomar cuidado. Nós somos igreja do Senhor, e se você não é igreja do Senhor e você pretende sê-la, alguns fatores têm que ser intrínsecos à nossa vida. Oração, porque é o nosso relacionamento com Deus. Sensibilidade àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque nós fomos colocados para abençoar. Amém? Você foi colocado para abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele falou, ouvindo isso, ele ficou desolado. Chorou, se lamentou por alguns dias, decretou um jejum para a sua vida, orando diante de Deus. De novo, ele entra em oração pela situação que estava acontecendo. Então nós temos alguns pontos: oração, sensibilidade àquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que isso nos leve a tomar atitudes que sejam factíveis à situação, que sejam, que nos levem a fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele que está diante de nós, seja quem for. E disse-lhe, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Tem um outro fator aqui. Qual é a sua convicção de relação com Deus? Alguém aqui tem dúvida sobre a salvação? Amém? Se você tiver algum medo, Cristo pode arrebatar a sua igreja hoje, aqui, agora? Amém. Glória a Deus. Sabe por que eu dou glória a Deus? Porque já teve gente que eu perguntei, pastor, não, hoje não. Pelo menos algumas horas. Mas o que você está fazendo? Que mundo que você anda? Não, mas o meu dia a dia é com o Senhor. Amém? A minha vida é do Senhor. Foi para isso que nós somos criados. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E muitas vezes, o que a gente está fazendo?
Nós estamos preocupados com o nosso umbigo. E aí, o outro, a gente tem alguns ditados que são complicados. Você já deve ter ouvido também. Cada um com seus problemas. Me inclua fora dessa. Mas quando nós temos essa sensibilidade e oramos, e o Espírito de Deus, ele nos move em nós e através de nós, por essa sensibilidade nós somos compungidos, somos imbuídos a tomar algumas atitudes. E ele faz uma declaração aqui tremenda, reconhecendo o Deus que ele servia. Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e tem um fator tremendo. Deus, ele opera e ele trabalha na vida daqueles que guardam os seus mandamentos. Então tem outro fator que é importante para a nossa vida, queridos. Guardar os mandamentos do Senhor. Tem até uma canção, de vez em quando a gente canta, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Depois lá na frente diz o quê? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Aleluia! Você prestou atenção no que diz? Deus nos ama e se manifesta a nossa vida, a minha vida e na vida de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele quer se manifestar a sua vida. Agora, o quanto que você se manifesta diante do Senhor? O quanto que você declarou o seu amor a Deus nesse dia? Você declarou que você ama o Senhor hoje? Expressou a sua gratidão? Até eu vou lembrando de algumas canções. Um dia desse o pessoal falou, mas até foi um dos meus filhos: pai, mas você lembra às vezes de algumas músicas? Aí não dá, ninguém sabe. Mas tem uma turminha que às vezes lembra. Tem uma que diz assim: Pai, eu te amo, minha vida te entrego, como eu te amo. Amém? Você ama o Pai? Já aprenderam essa frase? Dá para a gente cantar? É simplesinha, ela diz assim: Pai, eu te louvo, minha vida te entrego, como eu te amo. Na verdade é uma declaração à Trindade, né? É que eu, para variar, eu não estou justificando meus erros não, gente. Eu até hoje não consegui consertar, pode ser que eu ainda tenha cura nesse aspecto. Mas a outra frase diz, Espírito, né? Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Sabe? E é tremendo isso. E o que às vezes entristece o nosso coração é que as pessoas estão insensíveis a isso, gente. A gente só consegue viver por aquilo que a gente consegue apalpar, que eu consigo tocar. A gente não consegue viver pela fé. A gente não consegue sentir a presença de Deus pela fé, sabe? Aí é complicado, porque como eu tenho procurado sempre chamar atenção nossa para algumas coisas, então de repente eu cantar, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Como que eu vou cantar isso se eu não consigo me apropriar da presença de Deus pela fé? Ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real,
a Ele ministramos o louvor. Nós precisamos chegar nesse ponto em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso tem a ver com a nossa sensibilidade, com aquilo que acontece ao nosso redor. E aí a gente é levado a chorar, a lamentar por certas situações. E aí é tudo bíblico. A Bíblia fala para a gente se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Chorar lamentando, não é chorar de prazer porque o outro está se ferrando. Mas tem crente fazendo isso. Deixa eu lembrar você de uma coisa: a Deus pertence a vingança. Amém? Ele que vai tomar conta. O negócio não está resolvendo? Experimenta colocar na mão do Senhor. Deixa Deus. Sabe por que a gente se estrepa muitas vezes? E eu digo isso com propriedade porque eu passei o carro adiante dos bois um monte de vezes. E eu paguei por conta disso. Não é porque Deus é mau. Não. Deus, ele está lá no seu lugar. Às vezes eu falo para o pessoal, Deus, ele está lá no seu lugar como se com um grande guarda-chuva. E se eu estou debaixo desse guarda-chuva, eu estou protegido das intempéries. Deus, ele fica ali. Mas às vezes eu sou inepto, o que eu faço? Eu saio, eu acho que eu posso andar por minha conta, e eu saio debaixo da cobertura. Deus não está me abençoando? Não, eu que saí da cobertura dele. É o que eu acho que eu posso andar por minha própria conta, e eu saio da proteção, eu saio do esconderijo do Altíssimo. E aí não tem como, ele está lá no seu alto e sublime trono. O que acontece é que aqueles que o amam, como ele diz aqui, aqueles que te amam e que guardam os seus mandamentos, eles têm isso no seu coração, desfrutam dessa presença e desses benefícios. Ele vai orando ao Senhor. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que nós pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Uma outra atitude que a gente vai prestar tomar quando a gente ora e quando a gente está sensível e a gente vê aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a despeito de cada um de nós termos a responsabilidade de buscar o Senhor, nós temos a responsabilidade de confessar pelos nossos irmãos. Vocês lembram do Jó, né? Logo no primeiro, na inauguração do capítulo, diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que orava e oferecia sacrifício por conta dos seus filhos. Orava por eles, quando eles estavam lá em algum lugar fazendo alguma coisa, e ele orava. Pedia perdão pelos pecados. E aqui, Neemias, ele não somente ora pela sua vida, mas ele pede perdão também pelo pecado dos meus irmãos. E queridos, uma coisa que a gente não pode se esquecer: nós somos igreja. Eu pertenço a vocês, vocês me pertencem. Deu para entender? Eu faço parte da vida de vocês, vocês fazem parte da minha vida. Eu não me intrometo na vida de vocês, nem vocês me intrometem na minha vida. Nós somos um. O problema é que às vezes a gente não quer. De vez em quando eu faço questão de lembrar isso. Todo mundo quer ter o mesmo Pai. O Pai celeste, o Pai que abençoa, o Pai que acolhe os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas gozado que a gente quer ficar escolhendo os irmãos. A gente quer ter o mesmo Pai abençoador, mas não, irmã Luísa não, eu não quero ela como minha irmã. Ué? Eu quero o pai dela, eu quero como meu pai. Dá para entender isso? Você já viu gente assim? Você conhece gente assim?
Já parou para pensar? Se nunca parou, pensa hoje. Todos aqueles que têm o seu pai como pai são seus irmãos. São meus irmãos, são nossos irmãos. Amém? A impressão que eu tive é que nem todo mundo concordou. Vocês tiveram essa impressão? Eu aqui da frente, eu tive a impressão que nem todo mundo concordou. Talvez nem todos tenham ouvido. Deixa eu repetir. Olha, gente, todos aqueles que têm o Deus Pai, o meu Pai, é pai de vocês também? Amém. Então, nós somos todos irmãos. Amém. Melhorou. Agora acho que todos, se ficou um ou outro deserdado aí. A gente precisa compreender isso, queridos. A gente tem que aproveitar agora, já que é uma coisa que a gente faz todo início de ano, mas perpetuar essa nossa posição, em nome de Jesus. Eu entrei por uma coisa que não tinha nada a ver aqui. Eu queria falar um pouco da reconstrução. Por quê? Porque tem algumas coisas que precisam acontecer com a nossa vida. E enquanto eu meditava, a pastor Yara até citou isso no final do ano. A gente cai em algumas armadilhas, né? O ano inteiro fica todo mundo se engalfinhando, brigando, se desrespeitando, é aquela coisa tremenda. Quando chega no final do ano, aí a gente tem algumas coisas que precisa até tomar cuidado, viu, gente? Crente precisa passar a virada do ano de roupa branca? Tá. É porque eu vi alguns crentes preocupados com isso, sabe? Preciso comprar calcinha branca, cueca branca, vestido branco, roupa branca. Graças a Deus, não tem ninguém aqui, todo mundo liberto, glória a Deus. Vocês perceberam? Cuidado, gente. Tem algumas coisas que vêm muito sutis, e essa lição ela é antiga. O Paulo já falou isso faz tempo. Olha, gente, não se amoldeis com esse século, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento de vocês, para que vocês consigam compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. Então a gente acaba entrando na barca de um monte de mania do mundo, sabe? Daqui a pouco eu estou vendo crente pulando 7 ondas, tomando banho gente, vamos entender, deixa eu dividir as coisas. Nós não temos nenhum problema aqui do crente ir para a praia, essa coisa toda, desde que você saiba o seu lugar. Você é uma mulher cristã, você é um homem cristão, então a gente sabe como se comportar. Pelo menos eu deduzo que o crente, se bem que eu tenho alguns que parece que estão totalmente descerebrados, tá? Mas a gente precisa saber se portar, mas não tem disso. Ir na praia não é pecado porque foi Deus que criou, né? Foi Deus que criou a areia, o mar, essa coisa maravilhosa que o Tiago fica deslumbrado. Agora o Tiago parou um pouco, acho que ele ficou mais convencido. De vez em quando o Tiago vive sempre admirado como que a onda vem, mas ela está passando, viu, Tiago? A onda está avançando, destruiu um monte de casa. O ano passado, muita gente que tinha casa a pé na areia, perdeu. A água está vindo. Não é que Deus perdeu o controle, não. Deus não perdeu nada de controle. Qual é o grande problema? Somos nós. Que a gente quer invadir o espaço que Deus estabeleceu. Olha, o rio vai passar por aqui. Mas vai o bicho homem, usando mal a inteligência que Deus deu para ele, e fala: não, mas não está legal o rio aqui, eu vou pôr ele para cá. Não tem jeito, Deus colocou o rio aqui, e um dia o rio vai correr aqui, pode ter certeza. Aí eles ficam espertos, acho que é mais esperto que Deus. Lá no Nordeste a gente vê muito isso, aqui eu não sei no nosso interior, mas lá tem, a casa é na onde? No leito do rio.
Aí o dia que Deus se manifesta com seu poder e chove, que Deus me castigou, perdi tudo. Não, você não perdeu nada. É que você foi meter o bedelho onde não devia. Então não tem como. Está entendendo? Vamos lá. O Neemias, ele começa falando, por que essas coisas acontecem? Exatamente por causa daquilo que o Neemias fala aqui. Olha, nós nos corrompemos contra ti, Senhor. Sabe por que aconteceu isso? Porque a gente não guardou os seus mandamentos. A gente não ficou atento, não guardamos os seus estatutos, nem guardamos os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, teu servo. Por isso que eu estou te pedindo, Senhor, lembra-te da palavra que você ordenou a Moisés, teu servo. O Senhor disse para ele, vocês transgrediram e eu os espalharei entre os povos. O Senhor falou isso para eles. E vós vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, estejam muito longe, totalmente perdidos, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Então, Senhor, o Senhor é um homem de palavra. Tá? Eu sei que a culpa é nossa, porque nós pisamos na bola, fomos desobedientes, não guardamos nada daquilo que o Senhor pediu para a gente. Mas o Senhor falou que se a gente se convertesse, se a gente se posicionasse, o Senhor... Então, faz isso. Ele ainda fala, esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele está fazendo aqui uma petição pelos irmãos. Olha, gente, isso pecou, mas é o teu povo, Senhor. Sabe? Não como muitas vezes nós somos tentados a fazer, não. E às vezes a gente é tão assim, que a gente se esquece que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que o nosso tempo, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Ele é o justo juiz. A gente não tem a prerrogativa, sei lá eu, quem vai ser salvo, quem não é salvo, quem é. Nós aqui por fé temos certeza, já nos apropriamos, tá, da salvação. Isso é por convicção, é por fé. Mas lá no final da trajetória, dependendo do que acontecer lá no desfecho do negócio, isso é com Deus. A gente não sabe. Qual é a nossa incumbência? É orarmos, é nos compadecermos, é sermos misericordiosos. O Senhor, olha, meu irmão lá, minha irmã, Senhor, eles foram desobedientes. Porque às vezes a gente tem muita facilidade de, olha, vocês, não é nós. Não são vocês, somos nós. Nós pecamos, nós desobedecemos. Então, Senhor, perdoa-nos, restaura aí a nossa vida. E é isso que precisa acontecer. Existem áreas que precisam ser restauradas. Tem coisa que Deus vai colocar novo, que a gente canta, dá-me um novo coração. Mas tem coisa que Deus precisa restaurar, que Deus precisa reconstruir. Quer ver um deles? Casamento. Por quê? A coisa do mundo não deu certo, deixa para lá, chuta o balde, deixa quieto, parte para outra. Mas a proposta de Deus é diferente. E às vezes a gente não consegue ver. Tem coisas que Deus vai efetivamente mudar. Por quê? Porque se nós endurecermos o nosso coração, a Bíblia inclusive também alerta, aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado, ou seja, será repreendido, tratado, trabalhado repentinamente, sem volta, sem que haja cura. Então, a teimosia, a desobediência diante de Deus, ela tem limite. Deixa eu deixar esse alerta, viu, gente?
aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, ou seja, foi tentado corrigir, foi instruído, foi exortado, repreendido, mas continua insistindo, uma hora ele vai ser abatido, sem volta. Mas aquele que tem um coração quebrantado e contrito e se volta para o Senhor o acolhe. Então o Senhor ele é misericordioso. Mas Deus ele tem interesse em que casamentos sejam reconstruídos. Sejam reconstruídos, por quê? Porque o casamento está lá. Mas nós vivemos num mundo que nós somos vulneráveis. Nós estamos vulneráveis a setas, a ataques. Por isso que na oração diz lá, não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. Então, comecei a falar da Yara e saí um pouquinho, mas o que ela disse? Vem o ano todo, aquela coisa toda, relacionamentos todos ruídos, todos fragmentados, chega no final de ano, acha-se com o mero presente, ou com uma mensagem de Natal, que resolveu tudo, e às vezes vem com a maior cara de pau, como se tivesse tudo certo. Não, existem coisas que precisam ser reconstruídas, que precisa pegar, juntar tijolo por tijolo, ir colocando no devido lugar, para poder reconstruir a estrutura. Isso dá trabalho, a reconstrução ela dá trabalho. Eu não sei quem que já pegou reconstrução ou reforma, né? Dá trabalho. É melhor construir tudo de novo, mas tem algumas coisas que ele vai reconstruir. Por quê? Porque não é do interesse de Deus, para a sua igreja, para a nossa vida. Relacionamentos totalmente desmantelados. E às vezes é necessário o quê? Que a gente chegue e se humilhe, peça perdão, apresente as nossas demandas. Isso é reconstruir, é colocar os tijolinhos nos seus devidos lugares, é se reportar, é reconhecer que nós erramos, que nós somos falíveis. Nós não somos super-homens e super-mulheres, não. Bom é o Senhor, e olha que ele chegou quando alguém falou que ele era bom, ele falou, por que você disse que eu sou bom? Bom é o meu Pai que está no céu, porque na sua condição, naquele momento de humano, muito embora ele não tenha pecado, mas ele estava fadado, ele estava suscetível a qualquer coisa como qualquer um de nós, mas ele passou ileso. Mas ele falou, não, bom é meu Pai que está no céu. Então tem seções da nossa vida que precisam ser reconstruídas, que precisam ser protegidas, que nós precisamos pedir ao Senhor que levante aí muros ali ao nosso redor, para guardar a nossa vida, para que nós fiquemos blindados e não sejamos atingidos por certas coisas. Relacionamentos que precisam construir muros em volta deles ali, para que eles possam ser blindados e não fiquem suscetíveis às astutas ciladas do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir a vida, destruir os relacionamentos, destruir os casamentos, destruir as relações da igreja, destruir financeiramente. E aí nós precisamos ter um posicionamento, e como igreja do Senhor, o nosso trunfo, se podemos assim dizer, é o quê? Oração, sensibilidade, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele no tempo dEle, não ao nosso tempo, Ele nos exalte. Porque a gente corre o risco de, diante dessas coisas, de ficarmos que nem Asaf, quando ele cita lá no Salmo 73, até comentava isso com o Tiago hoje. Se nós temos o nosso coração endurecido, os nossos olhos vendados, os nossos ouvidos tapados e a nossa língua contaminada, que é um outro problemão grande, por isso que a Bíblia alerta lá que a língua, o menor órgão do corpo, mas pode pôr fogo numa floresta. Gente,
O negócio é perigoso. Ai, se não é Cristo na nossa vida, você já parou para pensar o que acontece conosco? Por isso que nós precisamos tomar cuidado. E nós não podemos deixar a coisa ao Deus dará. Tem coisas que precisam ser reconstruídas na nossa vida, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser orientadas. E tem algumas coisas que às vezes nos desanimam. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu aqui com o pessoal, quando eles, vamos reconstruir. Olharam um monte de entulho. Eu não sei quem mexeu com construção, né, Eliane? Aí quando se olha o entulho, geralmente a gente faz assim, se olha para aquele monte de entulho, eu sei que vocês não fazem isso, tá? Mas misericórdia. Aqui tem 50 sacos de entulho, deixa para amanhã. E aí eu volto. Aí quando chega amanhã, aí você olha de novo. Ai, Senhor, tu sabes. A gente ainda é tão abusado que a gente ainda cai nessa armadilha. Senhor, é exatamente porque Ele sabe que eu devia tomar jeito, que eu devia tomar vergonha na cara. Sabe? Aí Ele sabe. Ou senão a gente fica, né? Ô Senhor, renova minhas forças, meu Deus. O Senhor sabe, Pai, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne... Pois é. Mas aí se eu não mortificar a minha carne, gente, não adianta, porque esse tipo de desculpa a gente traz para a nossa humanidade e acha que Deus engole essas coisas esfarrapadas. Deixa eu informar uma coisa para vocês e para mim. Deus não engole. Tá? Ele conhece o nosso coração. O salmista, em tempo hábil, ele despertou lá. Senhor, tu me sondas, me conhece, ainda a palavra não chegou nem na minha boca, o Senhor já conhece. Então, a gente precisa se posicionar diante de Deus, avaliarmos as questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser reconstruídas na nossa vida. E eu acho que é um tempo oportuno. Tá? Entramos o ano e às vezes a gente acaba arrastando algumas pendências para ver se a coisa se conserta por si só, mas tem coisas que a gente precisa tomar atitude. Assim como Neemias tomou. Tinha vindo já 2 galeras, estava todo mundo lá vivendo, o pessoal sabia até o que estava acontecendo. Olha, nossos irmãos, está todo mundo lá, o pessoal está sofrendo, tem gente que está lá, está abusando do pessoal, tudo, os muros estão derrubados, os portões dos muros estão queimados, e Neemias poderia até dizer, mas, poxa, vocês não fizeram nada? Depois de tanto tempo, ninguém tomou uma atitude? Isso é uma outra chamada. Em vez da gente só ficar olhando, porque a outra facilidade que a gente tem também é de detectar problema. Não, vamos fazer mais do que isso. Vamos tomar atitude. Vamos reconstruir. Tá? Carregar tijolo. Carregar tijolo. Ajudar a tirar o entulho. Limpar o caminho. Tudo aquilo que a gente fizer, queridos, vai beneficiar. Tem gente que na obra de Deus, ele só quer ser mestre de obra. Se é que vocês entendem o que eu estou dizendo. Ele só quer ficar assim. Edmilson, faz isso, vai lá. Ô, Rogério, vai lá, faz isso. Aguinaldo, não foi bem, Rodrigo. Não foi bem assim. Não tem gente, eu sei. Vocês conhecem gente assim? Tem uns também que é desse jeito. Enquanto você está carregando peso, ele dá vontade de ir no banheiro, ele vai e some. Quando você termina tudo, depois que você varre tudo, aí você fala, opa, agora gente, nós vamos tomar uma Coca-Cola e vamos comer um lanche. Aí ele vem, ô pessoal, estamos aqui junto, tal. Graças a Deus que aqui nós não temos ninguém assim, glória a Deus. Aleluia. A gente precisa reconstruir. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Acho que é o Primeiro Amor, é isso mesmo? Eu quero reconstruir, né?
que a gente queira, sabe? Não está muito animado? Vamos orar, vamos pedir a Deus que dê graça, vamos nos lembrar daquilo que Deus prometeu para a nossa vida, sabe? Cântico do número 1, Deus prometeu com certeza, chuvas de bênção mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par, chuva de graça, mas a graça é bênção, não é? Desculpa aí, tá? Mas eu até me lembrei, e já estou encerrando, porque a gente tem uns trabalhos para fazer, não falei nada do que eu tinha aqui. Eu me lembrei de um pastor que estava falando de missão, e ele falou, o pessoal quer ir para a missão, em vez de chegar lá, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, ir para a batalha, para o campo. Não, ele só sabe cantar aquela, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Pois é, tem crente que só quer ficar assim, né? Mas queridos, tem hora que nós precisamos nos mobilizar, sabe? Tem hora que nós precisamos olhar, se a gente não está conseguindo ouvir bem, não está conseguindo sentir bem, a gente tem que orar para que o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos aconselha, que nos faz lembrar, que nos ajuda, para que Ele tenha lugar na nossa vida, e a partir da nossa vida, através da nossa vida, para manifestar a sua glória. E aí a gente possa dar continuidade, nossa casa, nossos casamentos, nossas finanças, nossos relacionamentos, que muitas vezes precisam construir, que precisam, porque a gente nessa coisa toda, nós temos a forte tendência de sermos contaminados por essas coisas do mundo e não podemos. São coisas que não vão agradar a Deus. E nós precisamos ter no nosso coração que tudo aquilo que a gente fizer, quer bebamos, quer comamos, a gente faça tudo para a glória do Senhor, sabe? Por quê? Encerrando aqui, esse processo é um desafio, tá? Todas as vezes que nós nos propomos a orar, a buscar o Senhor, você quer ver uma coisa? Você vai orar, principalmente em casa. Você dobra o joelho quando você se dá conta, principalmente se for orar no quarto. A gente corre um sério risco de cochilar com a cara no colchão. São desafios, são coisas que acontecem. Hoje eu vou fazer um jejum, faz tempo, mas hoje eu vou jejuar. Estou bem, não estou nem almoçando, não estou tomando café, quase não tenho fome, deixa eu aproveitar. Aí nesse bendito dia que você vai jejuar, quando dá 11 horas da manhã, o estômago está virando no avesso, bate aquele desespero. É as lutas que vêm, são os desafios que vão acontecer com a nossa vida. Tem oposições. Até crente vai chegar para você e falar, para que você está orando tanto? Você vai de novo na igreja, você vai orar de novo. Outra consagração, você ainda está lendo a Bíblia? Você passou o dia inteiro cantando? Cuidado, viu, gente? Porque não é... A gente fica muito preocupado com o mundo. Mas aqui, depois vocês dão uma olhada na história, que tinha gente do próprio povo que estava enfiando o dedo nos olhos dos seus irmãos. A gente vai ter oposições, sabe? Alguém vai querer nos ridicularizar, vai nos ameaçar. Então a gente precisa orar, vigiar, para que o Senhor nos dê estratégias, para que a gente permaneça unido, para que a gente caminhe, e até que os muros eles sejam construídos. Estarmos atentos para ouvir, porque por nós mesmos, muitas vezes a gente pode até tentar, mas a Bíblia também já nos adverte que se a gente confiar na força do nosso próprio braço, nas nossas estratégias, nós estamos fadados ao fracasso. Mas que nós possamos tomar como ponto de partida, nos posicionarmos diante de Deus, estendermos a mão, vamos fazer juntos, né? Por Jesus, vamos pelejar,
prosseguindo no nosso andar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham compreendido que eu anotei algumas coisas aqui, mas trouxe outras que eu creio que seriam necessárias para mim e para a vida de vocês. A gente vai cantar, Tiago? Então vamos cantar, depois a gente continua.